Eu quero botar aqui o que disse o Vinícius Júnior ontem, porque depois do título, o Vini deu entrevista, né? E aqui estão as aspas do Vinícius e aí a gente vai repercutir aqui um pouquinho. A verdade é que eu fico muito triste, porque todos querem brigar comigo porque sabem que vai sair na imprensa que Vini fez isso, Vini fez aquilo. Tento ao máximo estar muito tranquilo, focado no jogo, para poder fazer as melhores coisas para os meus companheiros. Mas às vezes não sou só eu. Eu não sou um santo. Às vezes falo demais, faço dribles que não devo fazer. Mas estou aqui para melhorar, para dar exemplo às crianças que estão me vendo. Quero melhorar. O Mister me ensina todos os dias o que tenho que fazer e meus companheiros também. Eu achei muito sincera essa entrevista do Vini. Mas eu acho um pouco preocupante. O quê? Porque eu já notei que mais de uma vez o Vini traz pra si uma culpa que não é dele. Que tipo assim, ele se coloca numa discussão em que ele já foi vítima muito mais vezes. Tá. Que talvez ele, pra se defender, ele incorporou às vezes um espírito de rebate e de provocador, Tá. e que é usado contra ele mais ainda. E nessa parada aí, eu acho que ele pede desculpas por uma coisa que ele não deveria, pô. Não acho, mas acho. esse, às vezes falo demais, faço dribles que não devo fazer, Isso. mas estou aqui para melhorar. Entre tantas manifestações, ninguém no mundo se manifesta tão bem, até porque é tantas vezes açoitado como o Vinícius. E estamos falando aqui de E uma esse trecho é entrevista, não de um maravilhoso, posicionamento de uma nota oficial, que é mais fácil alguém fazer fazer né? o staff, que aliás ele é Isso. muito bem preparado e muito bem assessorado, mas isso é muito legal, gente. Assim vale para o Vinícius, vale para mim, vai para todo mundo, um pouco mais, um pouco menos. Vocês acham que ele fez isso ontem? Então, no eu jogo, posso bola trazer rolando? o contexto Acho que não. da fala do Vini? claro, por favor, Tati. Por favor. Porque eu acho que no caso dessa fala é importante a gente trazer o contexto do o que foi questionado ao Vinícius Júnior, né? Teve um lance no jogo que o Vini dá de letra, num momento que o Real Madrid está atacando e que o Real Madrid já está vencendo por 3-1, se eu não me engano, o Barcelona, que o Ancelotti ficou irritado com essa atitude do Vinícius. Que antes o Bellingham já tinha feito a mesma coisa e o Ancelotti também tinha ficado irritado. Então o questionamento da entrevista coletiva foi em relação a isso, era sobre isso que se estava falando. Só para trazer um pouquinho do contexto do que o Vinícius falou, porque realmente o Ancelotti ficou irritado com ele e com o Bellingham nesses dois lances, e aí mostrou essa irritação que deu para ver nas câmeras, e por isso que o Vinícius foi questionado a respeito desse lance. E aí, só para completar, e é importante que a Tati traga isso, porque, de novo, eu acho que ele trouxe para si uma parada que não era só dele, que não foi gravíssima, que não gerou uma questão, que um outro companheiro de clube tinha feito parecido, e aí ele rememora episódios em que ele não fez nada demais e caiu numa porradaria e virou vilão de uma história em que ele não era. E ontem ele também não foi. Eu entendo a resposta, eu acho legal que ele tenha essa autocrítica, eu só acho que a gente precisa tomar... Na Espanha isso já foi criado, e talvez ele esteja falando para espanhóis, num universo de bolha, em que considera muitas vezes ele vilão. Mas é só lá. Porque fora da Espanha não é visto assim. Não, mas sabe o que eu acho? A gente já teve essa discussão aqui lá atrás, quando tiveram casos de racismo com o Vini. E eu lembro de botar isso aqui em discussão, que eu achava que sim, os caras estavam indo mais pra cima do Vini no jogo, porque sabiam que o Vini tava mais vulnerável pelo que estava acontecendo extra-campo. Não, e porque era uma forma de jogar pra galera, às vezes sempre era nos jogos fora de casa pro Real. Sim. Então muitos zagueiros ou marcadores estavam jogando pros seus, né? Isso. Porque bater no Vinícius era como se você entrasse numa trend, né? Exato. De tipo assim, Exato. eu tenho que dar uma resposta pros meus torcedores. É bizarra a sequência que aconteceu. Só que eu acho que o Vinícius, pra mim, ele se posicionar assim, tem humildade. Claro. Em reconhecer que daqui a pouco daqui a pouco ele dá um drible a mais, daqui a pouco ele fala um pouco a mais, porque é notório, se assistiu o jogo do Vini de 2 temporadas atrás, se assistiu o jogo do Vini agora, é notório que ele tá diferente. O comportamento dele tá diferente. E eu não tô dizendo que tá bom ou tá ruim, eu acho que é a forma que ele precisa pra conseguir aguentar tudo que ele tá passando. E tá tudo certo. Só que eu acho que ele pensa que de repente eu não quero que as pessoas fiquem com essa imagem de mim. Eu tô fazendo isso porque eu tô apanhando muito. Então é o jeito que eu tô precisando responder.
Mas não, eu não sou santo. Não é que eu tô sempre certo. Eu acho bom você se colocar nesse lugar. Acho bom e é maravilhoso, até porque às vezes se justifica algumas ações contra ele, e até em atos racistas. Perfeito. Porque ele exagera. Perfeito. Ou se fala Ronaldinho Gaúcho. Gente, primeiro não tem o... Não são, mas se ele parar de fazer isso, as pessoas vão ter menos desculpa. Exato. Ele falando, realmente exagero. É maravilhoso, porque Também ele, inclusive, tira o lugar de fala, ele desmonta o cara. É assumir a briga. Não se compara, mas só pegar um exemplo pessoal, né? É assumir a careca ou assumir a peruca. Pô, eu sei todas as piadas de peruca, porque chega a pessoa de momento. E não tô falando que é a mesma coisa, gente. Mas assim, você assumir e falar, você fala que você me chama de macaco porque eu driblo muito, é o seguinte, realmente eu driblo muito. E aí? E agora, tem algo inafiançável que você possa falar sobre esse crime odioso e odiento? Você vai falar alguma coisa? Sim. Eu exagero, extrapolo, sim. Cara, mas o que mais me chama a atenção, assim, de novo, é o tratamento totalmente diferente nos jogos do Campeonato Espanhol ou contra espanhóis e os jogos na Champions, por exemplo, sim, ou obviamente no Mundial. É loucura, velho. Ou jogos da seleção. Mais que o dobro. Tipo assim, virou uma pecha, virou um rótulo dentro da Espanha, da justificativa e da muleta desonesta, que aí eu acho que quando vem essa declaração que ela é honesta, ela é sincera. Maravilhosa. Quando eu falei que eu acho perigoso é porque eu acho que tu municia essa galera, entendeu? Não, eu acho que desmonta. Eu falo, eu não sou santo mesmo, e daí? Eu vejo... eu também acho. Só pra colocar que o Cubo também reclamou esses dias que tava apanhando demais, bem né? lembrado, bem lembrado. Então, assim, também não é só o Vini que apanha muito, e é claro que por ele ser um jogador habilidoso, ele já apanharia mais do que os outros, né? Mas eu acho que quando ele reconhece, e aí ele fala uma coisa de, tentam ali brigar comigo porque vão aparecer na mídia. Eu acho que não é por esse lado, é porque ele tem muitas vezes mostrado uma irritação muito maior do que nas últimas temporadas. Então ele acaba sendo um alvo porque sai dali um amarelo ou coisa a mais, e é por isso que cavam muito mais nele, porque ele tem mostrado mais irritação durante o jogo, e muitas vezes ele tem tido um comportamento que eu não via no começo da carreira dele no Real Madrid, que é meio debochado. Isso que eu tô dizendo. Isso irrita e chama ainda mais os caras baterem nele, e aí ele pode se prejudicar, porque ele pode sofrer mais lesões ainda. Só que eu acho natural que ele tenha esse comportamento eu acho que como ele resposta. pode ter esse comportamento, acho que ele pode ter essa resposta. Eu acho que é automático. Mas eu não acho que deveria, porque ele se expõe ainda mais a risco de lesão, entendeu? Porque ele vai apanhar muito mais do que já apanharia por ser um jogador habilidoso. Por isso que eu acho que ter esse posicionamento dele ontem aqui é bom, porque eu acho que quando ele tem o deboche, que eu acho que ele tem mesmo, é uma forma de responder, e é uma forma quase que automática do cara se defender. Característica dele. E várias vezes você faz coisas no automático que daqui a pouco você para e fala, putz, não precisava ter respondido assim. Putz, não é que eu tô errado, não tô errado. Não perdi a razão, ele não perde a razão. Se ele continuar fazendo isso, ele não perde a razão, porque não tem nada demais. Mas eu acho que ele pode ter pontos mais positivos se posicionando assim, e de repente as pessoas tendo um outro olhar em relação a ele. Porque eu gosto da parte que ele fala, eu tô aqui pra melhorar. É legal isso. E quando ele fala, eu não sou o santo, aí eu posso ter um lugar de fala. A primeira autobiografia que eu escrevi, ou seja, escrevi pela pessoa, justamente se chama Nunca Fui Santo, e é do São Marcos. E até hoje, já são 11 anos, vão fazer 12, que é uma coisa que o Marcos me incomodava, o fato de ser São Marcos, porque eu falei, cara, você me conhece minimamente, você sabe que eu não sou santo em nenhum lugar, em campo, na rede social, em nada. E isso, ele falou, ajudou muito. Não, a vender o livro, graças a Deus, foi um best-seller, mas assim, para ele é uma... Tanto é que a capa que ele queria, que evidentemente não foi a capa, era, em vez de ele fazer os dedinhos para cima como ele faz, os indicadores, ele queria outros dedos para cima. Evidentemente, a gente até pensou em fazer a versão Deep Web dessa capa, porque ele tirou a foto assim também. Não, tira aí que a gente guarda. Tá? Evidentemente não podemos, mas assim, é uma coisa que tira um peso. Eu nunca fui santo mesmo, então não sou santo, é isso. Tati, de que forma repercutiu a entrevista do Vini na Espanha e, obviamente, a atuação dele, né? Porque a gente tá falando de um feito histórico. Ontem a gente tava com a arte aqui na tela, primeiro brasileiro a marcar um hat-trick no El Clássico pelo Real Madrid. A gente já teve outros 2 brasileiros fazendo hat-trick no El Clássico, o Evaristo e o Romário, já faz algum tempo. E o Vini é o primeiro na história do Real Madrid a conseguir fazer um hat-trick. Então eu queria que você trouxesse pra gente assim, a repercussão do todo, da atuação, mas obviamente também da resposta dele. Da resposta dele, primeiro, Tainá, eu tendo a entender que foi uma resposta para a imprensa espanhola
e que o entendimento deles é na tua linha, de que mostra humildade por parte do Vinícius e talvez seja uma forma os próximos acontecimentos, porque a gente vai voltar para a disputa de La Liga e Copa do Rei, onde a gente sabe que as coisas são mais tensas em relação a isso, se tenha um entendimento diferente da postura do Vinícius. Uhum. Então, eu acho que vai pela linha do que tu estava falando, o que a imprensa aqui da Espanha recebeu, pelo menos pelas coisas que eu consegui ouvir e ler nessas últimas horas em relação à entrevista do Vinícius. Tanto é que todas as perguntas foram feitas pela imprensa da Espanha, então eu acho que a resposta do Vini foi bastante direcionada também para a audiência espanhola nesse sentido. Depois, sobre a repercussão, é óbvio que a repercussão foi gigantesca, porque é a primeira vez que um jogador marca um hat-trick no primeiro tempo no El Clássico, no primeiro jogador do Real Madrid, assim, da história. Isso não é só brasileiros, mas jogadores da história do Real Madrid que marcam um hat-trick no primeiro tempo do El Clássico é a primeira vez que acontece. Então, o Vini, que já fazia muitas coisas e já estava na história do Real Madrid por outros motivos, ele agora entra também nesse quesito de ser o único jogador que marcou um hat-trick no El Clássico vestindo a camisa do Real Madrid em um primeiro tempo. Foi em 32 minutos o hat-trick do Vinícius Júnior. Ele é o grande destaque da imprensa em geral, depois desse El Clássico, e trazendo, claro, uma história de superação do Vinícius Júnior para chegar assim como ele chegou nessa Supercopa, porque o Vini vem de uma temporada, de um início de temporada bastante complicado, algo que ele nunca tinha passado na carreira, que são lesões musculares. Ele teve uma no início da temporada, depois teve outra. A expectativa do Real Madrid é que ele voltasse só em fevereiro. O Vinícius Júnior fez um trabalho super intenso de recuperação, ele trabalhou todos os dias desde a lesão dele, e em 50 dias ele conseguiu voltar a treinar com o grupo, teve os primeiros minutos, o Ancelotti deu descanso para ele no jogo da Copa do Rei, e ele conseguiu voltar a tempo da Supercopa da Espanha, que era o objetivo dele. Então, essa superação do Vinícius Júnior, do que ele mesmo disse depois, que foi um momento muito triste, que ele estava muito triste com essa segunda lesão muscular, e que ele colocou tudo isso para conseguir voltar o quanto antes para poder ajudar o Real Madrid nesse momento que o Vinícius sabe que é decisivo da temporada para o Real Madrid, que é quando os títulos acontecem. O Vini chegou aos 9 gols em 16 partidas, é a segunda vez que ele marca um hat-trick com a camisa do Real Madrid, e se ele já era o grande protagonista do Real Madrid vestindo a camisa 7, ontem, depois do jogo, acho que ficou cada vez mais forte de que não tem nenhum outro jogador dentro do elenco do Real Madrid que tem essa capacidade de protagonismo e de assumir, né, esse poder de decisão como o Vinícius Júnior fez vestindo a camisa 7 do Real Madrid. Então, evidentemente, aqui toda o que se fala depois desse El Clássico tem como grande protagonista o Vinícius Júnior, com esse hat-trick que já está na história do Real Madrid. E, claro, também, Tainá, eles colocando muito o poder do Brasil neste Real Madrid, né? Porque Vinícius Júnior marcou 3 gols, Rodrigo deu uma assistência para ele, depois também deixou dele, e os meninos têm ajudado o Real Madrid, têm sido fundamentais nas conquistas dos últimos títulos do Real Madrid. Só lembrando aqui rapidamente, Vinícius Júnior, o Rodrigo colocou o Real Madrid na final da Champions de 2022, o Vinícius marcou o gol. Depois, os 3 últimos títulos do Real Madrid, o Vini foi eleito o melhor do Mundial de Clubes, o Rodrigo foi eleito o melhor da Copa do Rei, e agora o Vinícius Júnior, o melhor da Supercopa da Espanha, os 2 brasileiros decisivos nas conquistas dos títulos do Real Madrid, pelo menos nessa última levada de 3 títulos. Não dá para normalizar, né? Tão jovens e fazendo história com uma camisa tão pesada. Para alguns a geração é fraca, né? Eu tava dando uma olhada no histórico, são só 23 jogadores que fizeram hat-tricks no El Clássico, na história do universo. Alguns mais de uma vez, né? Alguns fizeram mais de uma vez. Mas no século XXI, o Vini é só o segundo do Real Madrid. O primeiro tinha sido o Benzema no ano passado, no 4-0, e agora o Vinícius fazendo nesse 4-1. Então, assim, é uma parada rara, não é algo comum, e eu acho que outra coisa legal também de uma atuação desse tamanho, ainda mais para um ponta, era aquilo que a gente falava, quando o Vinícius voltar, claramente o Real mudou de eixo, né? O protagonista do time é o Bellingham, não sei o quê.
beleza, eu acho que está sendo muito bem dividida, inclusive essa parada entre Bellingham, Vini e Rodrigo, porque o Rodrigo vira e mexe, já recebeu muitas críticas na temporada, mas você sai e volta, ele segue com números ótimos na Champions, várias atuações individuais muito boas. Eu acho que ele não é a primeira prateleira ou o protagonismo. O protagonista é o Vini e o Bellingham, mas a divisão tá boa. E em momentos bem importantes, enquanto o Vini, inclusive, estava machucado, o Rodrigo chamou a responsa na quantidade de gols, inclusive. Eu acho uma atuação dessa, num jogo desse tamanho, nesse palco, uma resposta muito bacana para essa dúvida que se tinha, putz, será que... E vai ter questão. E outro ponto que se nota, e aí não tem nada a ver com tático e técnico, é a sintonia entre eles parece absoluta e tipo assim... Zero incômodo de nada, né? Tipo assim, vai ter um pênalti, não tem questão. Vai ter um não sei o quê, não tem questão. E a coisa flui.